Olá, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Rafael Caíque. Essa live está sendo transmitida diretamente do perfil do Instituto Rafael Caíque no Instagram. Você que ainda não segue o perfil do Instituto, lá no YouTube vai ficar o link, você pode seguir. Sejam bem-vindos quem está entrando aqui na live, já tem um pessoal entrando. Aproveite esse momento para convidar os colegas concurseiros, enviando o link aqui do Instituto. Novamente, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Rafael Caíque, diretor do Instituto Rafael Caíque. Trabalho com atualidades já há alguns anos, mais ou menos 6 anos, para concursos públicos. Também trabalho com geografia e história regional e tenho feito aí algumas análises em cima do perfil de abordagem das principais bancas que cobram atualidades. Temos aí a VUNESP, a banca CESP, também a banca FCC, enfim. E nessa live eu vou trazer aqui os principais pontos, o que o candidato ou a candidata que vai fazer o concurso Polícia Civil de São Paulo deve ficar atento no que diz respeito a atualidades. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa live é que essa disciplina é uma disciplina, comparando com o nível de exigência das outras, é uma disciplina mais tranquila, porém não deixa com que o candidato tenha que estudar com o mesmo nível das demais. A abordagem ela é tranquila, ela se baseia sobretudo em notícias, em artigos da internet, em textos noticiosos. Porém, como a gente vai ver que ao longo da live, existem inúmeras possibilidades de recortes que podem ser abordados. Então nós temos lá uma notícia, nós temos um acontecimento, um desdobramento. Esse fato pode ser contextualizado de diversas formas pela banca VUNESP. Então o candidato ele tem que ficar atento para filtrar de fato aquilo que é relevante, contextualizar esses assuntos. E muitos candidatos acabam não tendo aí a possibilidade de acompanhar essas notícias, acompanhar esses desdobramentos. Por isso que é muito importante ficar por dentro do perfil de abordagem da banca VUNESP. Mais gente entrando por aqui. Convidar vocês também a visitarem o site do Instituto Rafael Caíque. O link também está aqui embaixo no perfil do YouTube. Lá no site a gente tem várias dicas, vários artigos, falando não só de atualidades, não só de geografia e história regional, mas também de assuntos relacionados ao mundo dos concursos, relacionado aí à rotina de estudos dos concurseiros. Então vamos começar essa live sem mais delongas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é como essas questões são cobradas, como essa disciplina é cobrada pela banca VUNESP. A banca VUNESP, de todas as bancas que trabalham com atualidades nas questões objetivas, é uma das que tem aí, aprofundado esses temas, é uma das que tem cobrado esses temas de uma forma considerada fácil a intermediária. É muito difícil você encontrar uma questão de atualidades que cobre esses assuntos de uma forma muito complexa. Então são questões pontuais, questões diretas e questões objetivas. Só que muitos candidatos acabam não tendo um repertório necessário para responder essas questões. Às vezes estuda lá determinado acontecimento, determinado fato de forma superficial, só mesmo ali o lead da notícia, né? Só ali a manchete da notícia, acompanha só um trechinho do que foi falado. Mas o que é importante para você que quer fechar as questões de atualidades é se atentar aos recortes que essa informação, aos recortes que esse assunto pode ter e os seus desdobramentos. Nós temos aí no concurso Polícia Civil de São Paulo 2 recortes temáticos. Nós temos para os cargos de nível médio, o recorte temático começa lá de 2014, então são 4 anos, né? A gente tem aí uma série de coisas importantes que aconteceram nesses últimos anos. Para nível superior nós temos 2017 também, muita coisa no ano passado, muita coisa acontecendo agora nas vésperas do concurso. Alguns candidatos me perguntam qual que é o recorte que a banca utiliza antes da prova. Bem, a prova ela tem um prazo para ser elaborada, tem toda uma organização. É muito comum que as bancas utilizem informações, utilizem acontecimentos que têm aí mais ou menos 15 dias que antecedem a realização das provas. Então, até as vésperas é importante ficar por dentro dessas temáticas. Além disso, quando você for se deparar com essas questões de atualidades lá na sua prova, como disse no início, essas questões serão abordadas de uma forma muito direta e objetiva.
a banca ela tem utilizado fragmentos de notícias, então ela pega lá um recorte de um texto noticioso, um fragmento, geralmente é a manchete ou geralmente é o lead da notícia, que é o primeiro parágrafo que traz as informações mais importantes daquele acontecimento, e a partir disso ela vai contextualizar o assunto e vai colocar nas alternativas aquilo que é relacionado diretamente. Ocorre que as alternativas nem sempre estão relacionadas a esse fragmento de texto noticioso. Inclusive, muitos candidatos acabam se perdendo nas alternativas porque são informações que parecem ser verdadeiras, parecem ser informações correlacionadas ao enunciado, mas um termo, um dado ali daquela alternativa pode não estar correto e os candidatos acabam, então, marcando aí a alternativa que não é a alternativa correta. Ok, em relação aos eixos temáticos, a banca tem cobrado aí um leque de eixos. Várias temáticas já foram cobradas nos últimos certames. Nós temos, dentro do âmbito da política, os escândalos de corrupção, as investigações. Temos aí também meio ambiente, ela tem cobrado muito questões sobre o meio ambiente, questões de relações internacionais, conflitos mundiais, o terrorismo. Agora também a questão aí da Coreia do Norte, que tem sido o centro das atenções. Inclusive, as questões que eu vou analisar aqui no final dessa live são questões que foram cobradas no concurso TJ-SP Interior, e a gente já vai ter uma noção de como elas estão sendo abordadas. Quais assuntos eu destaco para esse certame agora, para a prova Polícia Civil de São Paulo? Bem, são vários assuntos, eu não vou conseguir aqui falar de todos eles. Vários assuntos podem ser cobrados, mas eu trago aqueles que são impactantes. Nós temos aí, no âmbito nacional, a questão ainda da Operação Lava Jato, os desdobramentos dessa operação, os escândalos que estão sendo descobertos pela Operação Lava Jato. Temos recentemente a questão da prisão do ex-presidente Lula, que ainda é um tema muito impactante para as questões de atualidades. No âmbito internacional, eu destaco os encontros que estão acontecendo entre os Estados Unidos, vai acontecer agora, né? Entre os Estados Unidos, foi marcado aí para o Dia dos Namorados, inclusive, os Estados Unidos, né, o Donald Trump se encontrando ali com o líder da Coreia do Norte. E o líder da Coreia do Norte se encontrou também recentemente com o presidente da Coreia do Sul. Então a gente tem vários encontros importantes, que são encontros históricos, encontros icônicos para as relações internacionais. No âmbito da Síria ainda, o conflito que se arrasta aí por anos, os desdobramentos desse conflito, tivemos aí a questão mais recente do uso agora do governo sírio, né, essa acusação do governo sírio, do uso de armas químicas, enfim, são ainda questões importantes que o candidato não pode deixar de lado nas questões de atualidades. E vou comentar agora algumas questões aqui, para a gente entender um pouco do perfil da Banca Vunesp, isso é muito importante. A primeira questão do concurso Polícia Civil, aliás, concurso TJ-SP Interior, cobrou um assunto relacionado à política, foi um assunto ligado lá à posse da ministra do Trabalho, que não tomou posse, né? Depois teve um escândalo lá do vídeo que ela publicou nas redes sociais. Bem, a questão traz um fragmento de notícia retirado do portal G1, em ofício enviado nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal, o vice-procurador-geral da República se manifestou favoravelmente a manter suspensa a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, como ministra do Trabalho. E aí traz aqui nas alternativas. No recurso ao STF, o grupo de advogados questionou a celeridade do judiciário na resolução da ação, b. a competência do STF para julgar o caso, c. a prática de loteamento de cargos pelo Executivo, d. a moralidade da nomeação da deputada, letra E, a honra e a honestidade da deputada. Bem, a alternativa correta é a letra B, a competência do STJ para julgar esse caso. Vejam que nós temos um ofício aqui no início desse texto noticioso, um ofício que é enviado do Supremo Tribunal Federal. Esse ofício é enviado aqui justamente para o vice-procurador-geral da República. No final a gente tem a informação do STF, então, ou seja, são muitas informações no fragmento noticioso e muitos candidatos acabaram se perdendo nessa questão. Muitos que me procuraram depois marcaram aqui a alternativa incorreta, marcaram a letra A, porque a letra A trazia a celeridade judiciária na resolução da ação, mas de fato o que esse ofício cobrava
nesse recurso era a competência do STJ para julgar o caso. Então veja que dentro de um assunto que foi muito repercutido pela mídia, um assunto que gerou polêmica com a divulgação do vídeo da própria deputada, nós temos algo que é muito peculiar, muito particular dentro desse acontecimento. Então o candidato tem que ficar atento a esses desdobramentos. Tivemos aqui termos jurídicos que foram utilizados. A outra questão, o Ministério da Saúde anunciou uma campanha de emergência nos estados mais atingidos pela febre amarela. A febre amarela, no ano passado, a gente teve uma epidemia, né? Muitas pessoas lotando as filas dos postos nas campanhas de vacinação. Os estados mais atingidos, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, a ideia é combater maior agilidade a circulação do vírus. Foi um fragmento noticioso retirado do G1 também. E aqui na problematização, a principal medida da campanha de emergência anunciada pelo governo está relacionada. Vamos às alternativas. Letra A. Uma ampla campanha publicitária de combate ao mosquito Aedes, responsável pela transmissão da doença. Há um mapeamento rigoroso dos casos da doença, com a finalidade de vacinar exclusivamente os bairros mais atingidos. C. A aplicação de doses fracionadas da vacina, essa é a alternativa correta, inclusive, com o objetivo de ampliar o número de pessoas imunes à doença. Quando a gente teve o surto de febre amarela, uma das medidas para aumentar o número de pessoas vacinadas foi justamente fracionar a dose. Só que a eficácia dessa dose, quando ela é fracionada, ela tem um tempo de duração menor. Foi um detalhe aí que marcou o ano passado e era esperado que essa questão fosse cobrada na prova. Uma outra questão já é uma questão relacionada a relações internacionais. E dentro dessa questão, eu já quero puxar um gancho aqui para a prova Polícia Civil de São Paulo. Nós temos aí muitas questões da Banca Vunesp que cobram assuntos relacionados ao eixo temático tecnologia. E dentro do eixo temático tecnologia, eu quero destacar o fato lá do Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, ter sido chamado para prestar esclarecimentos em relação a alguns dados que foram vazados da rede social. Então é um assunto muito impactante também. Então aqui, o Banco Mundial informa que vai investigar a manipulação de dados ocorrida durante vários anos sobre condições de negócios no Chile em um de seus mais importantes estudos, o Doing Business. De acordo com o economista-chefe do organismo multilateral, que se desculpou formalmente ao governo chileno, a metodologia usada na elaboração do ranking do relatório foi alterada em diversas ocasiões. Essa manipulação de dados, né, a problematização aqui, ela traz as seguintes alternativas. Letra A. Geopolítica e favoreceu os Estados Unidos na disputa com a China para transformar o Chile em parceiro privilegiado. B. Pessoal e favoreceu empresários chilenos que mantêm vínculos com diretores do organismo multilateral. C. Ambiental, favoreceu grupos econômicos contrários às políticas de preservação da fauna e flora. Financeira, favoreceu corporações de petróleo que faziam lobby pela privatização de reservas chilenas. E a letra E, política, ou seja, é uma decisão política, é a alternativa correta, porque foi uma decisão política, favoreceu uma liderança liberal em detrimento de uma liderança de centro-esquerda. A gente tem aqui, nas alternativas, muitos termos que podem fazer com que o candidato acabe se confundindo, acabe se perdendo, porque as decisões internacionais elas podem chegar a várias questões. A gente tem questões ambientais, questões estratégicas, questões de segurança, e aqui de fato foi uma questão relacionada aí a uma ação política, a uma ação estratégica tomada justamente pelo Banco Mundial. Próxima questão aqui da prova é uma questão relacionada ainda à questão geopolítica. 2 promotores de justiça entraram com ação civil pública com pedido de liminar contra os responsáveis pelo bloco carnavalesco Porão do DOPS de 2018. Envolve tanto política e também arte, né? A gente tem aí uma correlação de eixos temáticos da atualidade. Na ação, os promotores lembram que entre os homenageados do bloco estão o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que está relacionado aí ao período da ditadura militar no Brasil, e o delegado Sérgio Paranhos Fleury. Também foi um trecho retirado do G1. Aliás, as questões todas elas foram elaboradas com trechos retirados do G1 pela banca nesse concurso específico. Na ação, o objetivo dos promotores era: letra A, proibir o bloco de omitir os crimes cometidos pela ditadura, exigir
que o bloco, né, exigir do bloco a defesa ativa dos direitos humanos, recuperar o dinheiro da prefeitura investido do bloco. D, impedir o bloco de fazer apologia à tortura. E a letra E, pedir a prisão dos organizadores do bloco. A alternativa correta é a letra D, impedir o bloco de fazer apologia à tortura. Por quê? O bloco ele fez uma homenagem, dentre os homenageados, ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um militar aí que, dentro do contexto da ditadura, estava envolvido com vários casos de tortura. Então, essa foi uma decisão, foi, na verdade, uma ação civil movida para impedir que houvesse essa apologia, essa correlação da homenagem com esse período histórico, com o contexto aí da tortura. E a última questão que eu vou analisar aqui, uma guerra de facções, em meio a uma onda de violência, está por trás do assassinato de 14 pessoas em uma casa de forró no último sábado. Vejam que é um fato muito específico, é um fato muito pontual. Uma pessoa foi presa, a casa de forró era frequentada por membros de uma das facções, disseram um policial militar e moradores do bairro. O ataque é atribuído pelas mesmas pessoas a outra facção. Aqui vai continuar, traz um outro fragmento, um é do G1, outro é da Folha de São Paulo, ainda falando da mesma notícia. Policiais militares, civis e bombeiros decidiram por fim a paralisação das categorias. Nós temos aí, nessa questão, algo muito diferente do perfil da Banca Vunesp, porque ela trouxe dois assuntos da atualidade, um relacionado aqui às facções, e depois ela trouxe na mesma questão um outro fragmento de texto noticioso relacionado à paralisação das categorias policiais, polícia militar, né, polícia civil. E a gente tem aqui, nas alternativas, onde ocorreram esses dois fatos. As alternativas são, letra A, Bahia e Alagoas, B, Paraíba e Pará, C, Ceará e Rio Grande do Norte, D, Piauí e Maranhão, E, Pernambuco e Sergipe. A alternativa correta é a letra C, Ceará. A gente teve a questão dessas facções, dessa casa de forró, foi bem no início do ano, aqui de 2018, e tivemos também lá a paralisação dos servidores militares, lá no Rio Grande do Norte, a crise econômica que afetou o Estado, não conseguia pagar os servidores. Então, recortes temáticos muito próximos, que é relacionado à segurança pública, mas são ocasiões, são lugares diferentes. Então, a banca ela trouxe aqui uma questão muito peculiar nessa abordagem. Os candidatos devem ficar atentos, inclusive, a isso, à espacialidade desses assuntos. Ok, pessoal, é isso que eu preparei para vocês aqui nessa live. Eu agradeço por vocês que me acompanharam. Continuem acompanhando as minhas dicas, seja pelo YouTube, no canal aqui do Instituto Rafael Caíque, professor Rafael Caíque, seja lá no Instagram também, Instituto Rafael Caíque. Tem também os grupos no WhatsApp, página no Facebook e o site. O site está aí embaixo, acessa, acompanha as dicas, os artigos. Falando em Polícia Civil de São Paulo, estão abertas as inscrições do curso intensivo Gabaritando Atualidades. O curso intensivo vai abordar os principais temas da atualidade, tanto de 2014, começando em 2014 para os cargos de nível médio, os anos de 2017 para os cargos de nível superior. Eu faço uma análise de todos os itens que foram relevantes mês a mês, ou seja, uma linearidade desses acontecimentos. Faço uma contextualização desses assuntos, meu candidato vai entender os desdobramentos, simulação de questões conforme o perfil da Banca Vunesp, é uma assessoria diária exclusiva, um grupo no WhatsApp, é o curso ministrado exclusivamente por essa plataforma. Você que tem interesse é só entrar em contato com o link no WhatsApp que também está aqui abaixo do vídeo, o link do Instituto Rafael Caíque. Inscrições abertas, valor super bacana, está com a promoção aí pela metade do valor o curso. E os meus candidatos são concorrentes de peso, muitos já gabaritaram essas questões em provas anteriores, tem aí centenas de depoimentos, você pode estar conferindo também. Pessoal, muito obrigado, até a próxima e excelente preparação para vocês.